Olá, eu sou o João Pedro, consultor da área trabalhista e previdenciária da CPA, e eu quero tratar com você sobre o regime de trabalho híbrido. Então, o que é o regime de trabalho híbrido, né? Já adianto para você que a legislação trabalhista não traz aqui um conceito expresso com esse termo regime ou contrato de trabalho híbrido. Ele aqui é tão somente uma construção do dia a dia que a gente já costuma ver aí na doutrina de direito do trabalho, bem como na jurisprudência de direito do trabalho, como uma espécie de regime de trabalho. Então, o que é o regime de trabalho híbrido? Que não a situação em que o empregado trabalha alguns dias ou horas à distância, como por exemplo da sua casa, e alguns dias ou horas na empresa, né, no estabelecimento empresarial. Então, é híbrido por quê? Porque é uma parte à distância e a outra parte presencial na empresa. Difere-se aqui do próprio teletrabalho ou trabalho remoto, que é aquele que ocorre de forma preponderante fora da empresa. Aqui temos um meio a meio, né? Então, é parte na empresa e parte à distância, que pode ser em casa, por exemplo, que é o que a gente costuma mais ver na prática. Então, esse é o regime híbrido. E aí a dúvida que surge, eu posso implantar o regime de trabalho híbrido na minha empresa para os meus empregados? E a resposta é sim, porque aqui a gente usa o mesmo embasamento legal do próprio teletrabalho ou trabalho remoto, né, que está a partir lá do artigo 75A da CLT, que inclusive foi trazido pela reforma trabalhista. Então, a empresa pode sim estipular um regime de trabalho híbrido com os empregados, determinar em contrato de trabalho quais são os dias que eles irão trabalhar de forma presencial e quais os dias eles irão trabalhar à distância. Se esse regime for adotado para empregados que já trabalham presencial 100% na empresa, é importante que exista a concordância dos trabalhadores com esse regime. Então, vai ter que ter um documento ali, vai ter que ter o aditivo contratual e ali já pode ter a concordância dos trabalhadores na adoção desse regime. Além disso, esses empregados, quando estiverem trabalhando à distância, eles vão anotar a sua jornada de trabalho por meio manual, mecânico ou eletrônico. Então, o próprio empregado anota a sua jornada de trabalho, o que pode ser naquela papeleta, ou ainda quando a empresa tem o REP, né, que é o registro eletrônico, o empregado pode fazer esse registro de jornada por meio de celular, por meio de programa de computador, aplicativo, enfim. Aqui vai ficar a critério do empregador como ele vai definir a marcação da jornada de trabalho. E não podemos esquecer aqui que os riscos da atividade econômica recaem sobre o empregador. Então, quando o empregado estiver trabalhando à distância, o empregador vai ter que acordar com ele ali efetivamente um reembolso dos gastos que esse empregado tenha, né? Por exemplo, com energia elétrica, internet, um plano de celular, um mobiliário que ele precise para efetivamente prestar o seu serviço à distância. Então, isso tem que ser reembolsado pelo empregador. Por quê? Porque o empregado não pode aí sofrer os riscos da atividade econômica. Além disso, o empregador vai ter que aí estipular um regramento para esse empregado com relação a precauções de saúde e segurança do trabalho, né, para evitar aí acidentes de trabalho e entre outros pontos interessantes, né? Então, acordar aí horários de intervalo, meios de comunicação entre empregado e empregador, e o mais importante no regime híbrido é quais os dias em que o empregado irá trabalhar presencial e quais os dias ele irá trabalhar de forma à distância. Então, é perfeitamente que seja possível aplicável aí o regime híbrido de trabalho nas relações de emprego, independentemente da função dos empregados, independentemente da atividade exercida pela empresa. Era isso que eu queria tratar com você. Até a próxima!